A Diretiva Presidencial de Segurança Nacional e Segurança Interna número 51, se você nunca ouviu falar dela, não está sozinho. Essa diretiva, também conhecida como Política de Continuidade Nacional, passou praticamente despercebida pela imprensa, porque a Casa Branca não emitiu um comunicado oficial após a sua assinatura em 9 de maio de 2007. Em vez disso, foi simplesmente publicada no site da Casa Branca. A sua existência provavelmente é desconhecida para a maior parte do Congresso, já que as diretivas presidenciais não são publicadas no Registro Federal, o Diário Oficial do Poder Executivo, onde todas as proclamações presidenciais e ordens executivas devem ser publicadas conforme exige a Lei do Registro Federal de 1934. Mas aqueles que se importam com isso estão aterrorizados com suas implicações. A diretiva presidencial é uma forma de ordem executiva que diz respeito à segurança nacional. Ela pode ser emitida pelo presidente sem qualquer supervisão do Congresso, e é efetiva a menos que um presidente futuro decida revogá-la ou modificá-la. Basicamente, concentra poder no gabinete do presidente para coordenar qualquer atividade governamental e empresarial em caso de uma emergência catastrófica. Parece algo como uma simplificação burocrática, como no caso dos trailers de emergência federais inutilizados após o furacão Katrina, não é? Mas aguarde, o problema é que a linguagem vaga da diretiva permite um alcance enorme de autoridade executiva, sem os freios e contrapesos dos outros poderes de governo, e nas mãos de pessoas tão sombrias e sedentas de poder quanto aquelas que comandam e desejam comandar Washington. Isso é, em essência, uma espécie de concessão de poderes ditatoriais. A emergência catastrófica é definida na respectiva diretiva como qualquer incidente, independentemente do local, que resulta em níveis extraordinários de causalidades em massa, danos ou perturbações que afetem gravemente a população dos Estados Unidos, sua infraestrutura, o meio ambiente, a economia ou as funções governamentais, incluindo eventos naturais devastadores, acidentes e emergências tecnológicas. Sob essa definição, protestos em larga escala contra a guerra no Iraque poderiam ser vistos como uma perturbação que afeta seriamente a população dos Estados Unidos. Uma falha na rede elétrica que causa um apagão em áreas densamente povoadas poderia ser considerada uma emergência tecnológica. E o colapso de uma ponte importante, como a I-35W em Minneapolis, poderia ser vista como uma perturbação da infraestrutura. Se houver um conflito em larga escala entre Israel e Palestina, ou um novo tsunami na Indonésia, uma erupção vulcânica no Japão, ou se a Rússia abandonar a democracia, ou o Vermont se separar da União, ou houver um tornado, um furacão, um derramamento de óleo, até mesmo uma praga em Crawford, Texas, você entende a ideia. O presidente se outorga a autoridade principal e irrestrita para decidir o que constitui uma catástrofe. A diretiva do presidente Bush estabelece que, ao declarar um estado de emergência, ele pode assumir todas as funções do governo, incluindo o Congresso e os tribunais federais, e direcionar todas as atividades do setor privado para garantir que saiamos da emergência com um governo constitucional em vigor. O estado de emergência perdura até que o presidente decida encerrá-lo. Mas de onde vem o poder para autorizar isso? A diretiva ignora a Lei de Emergências Nacionais, uma legislação federal dos Estados Unidos de 1976, que foi criada para evitar um estado perpétuo de emergência nacional e para formalizar os freios e contrapesos do Congresso sobre os poderes de emergência presidencial. A diretiva de Bush não exige que o presidente informe o Congresso sobre sua determinação de que existe uma emergência nacional e não impõe limites de tempo para a duração desse estado de emergência. Ao combinar o chamado Warner Act com tudo isso, temos realmente a receita para autoritarismo. Esse ato reverte proibições históricas que impediam o envolvimento militar dos Estados Unidos na aplicação da lei interna. Com o Warner Act, o presidente pode declarar uma emergência pública e enviar tropas para qualquer lugar dos Estados Unidos para restaurar a ordem, seja por desastres naturais, epidemias, emergências de saúde pública, ataques terroristas, entre outras situações. Em outras palavras, em um estado de emergência declarado pelo presidente, ele também assume o controle da lei. Quando o militar assume as funções de aplicação da lei e do judiciário, o habeas corpus se torna uma lembrança distante, e o autoritarismo não está longe. Como ninguém no Congresso parece se importar com esse apetite de poder, só nos resta esperar pelo próximo surto de gripe suína, motim ou tempestade tropical para ver até onde o Poder Executivo pode chegar. Na noite de 10 de março de 2004, o então Procurador-Geral interino James B. Comey voltava para casa depois de uma noite de trabalho no Departamento de Justiça, quando seu telefone tocou. Na linha,
estava o chefe do gabinete da Procuradoria-Geral John Ashcroft, informando que a senhora Ashcroft havia recebido uma ligação da Casa Branca, possivelmente do próprio presidente, pedindo que ela permitisse que o chefe de gabinete Andrew H. Card Jr. e o então conselheiro da Casa Branca Alberto Gonzales visitassem a procuradoria em seu quarto de hospital. A senhora Ashcroft havia proibido qualquer visita, pois seu marido estava se recuperando de uma cirurgia na vesícula e muito debilitado. Comey sabia imediatamente que Card e o futuro procurador-geral estavam tentando algo semelhante ao que já havia acontecido após o 11 de setembro, quando o presidente Bush emitiu uma ordem secreta permitindo que a Agência de Segurança Nacional espiasse comunicações eletrônicas dos americanos sem mandado judicial, o que violava a FISA e as emendas 1ª e 4ª da Constituição. Mais tarde, o presidente Bush estabeleceu um processo de supervisão para tentar justificar legalmente o programa, caso ele ou seus agentes fossem descobertos. No início de 2004, o Departamento de Justiça passou por uma mudança de liderança na sua divisão de consultoria jurídica. 2 dos defensores mais agressivos da autoridade executiva e restrita, Jay Bybee, o chefe da divisão, e seu vice John Yoo, haviam deixado seus cargos, e Jack Goldsmith assumiu a liderança. Sob a supervisão de Comey e Goldsmith, o Departamento de Justiça realizou uma avaliação intensiva do programa. Após meses de escrutínio, Comey, juntamente com vários altos funcionários do Departamento de Justiça, concluiu que o programa não estava em conformidade com a lei. Comey discutiu o assunto com Ashcroft, e embora esse tivesse reafirmado a autorização do programa anteriormente, dessa vez o procurador-geral concordou que não poderia assinar a recertificação. Nesse mesmo dia, Ashcroft adoeceu e foi levado ao hospital, permanecendo na UTI por mais de uma semana. Em 9 de março de 2004, 2 dias antes do prazo para a nova autorização, Comey foi à Casa Branca e, na presença de Gonzales, Card, do vice-presidente Dick Cheney e do advogado Dave S. Eddington, informou ao presidente que o Departamento de Justiça considerava o programa de espionagem ilegal e inconstitucional e que ele, como procurador-geral interino, não o ratificaria. A opinião dele, obviamente, não foi bem recebida. Muitos altos funcionários da Casa Branca discordaram veementemente das objeções do Departamento de Justiça ao programa, incluindo o vice-presidente e o futuro procurador-geral Alberto Gonzales. Então, quando o telefone de Comey tocou no meio da noite de 10 de março, seu estômago se revirou, ao lembrar que o dia seguinte era o prazo final para a reautorização do programa. E a Casa Branca estava em uma corrida para se aproveitar de um homem gravemente enfermo. Comey ordenou à sua equipe de segurança que o levasse imediatamente ao hospital da Universidade George Washington. Com as sirenes de emergência soando, atravessaram às pressas o Distrito de Colômbia naquela noite. Comey, que mede cerca de 1,98 m, subiu as escadas do hospital de 2 em 2 degraus e entrou no quarto escurecido, onde seu outrora vigoroso e imponente chefe agora jazia sedado, debilitado por analgésicos. Ao lado da cama, a senhora Ashcroft segurava a mão do marido. Ashcroft estava fortemente medicado e mal conseguia permanecer consciente. Jack Goldsmith também estava no quarto. Nos instantes que antecederam a chegada de Card e Gonzales, Comey tentava desesperadamente explicar a Ashcroft o que estava acontecendo. Ele temia que Gonzales e Card o coagissem a assinar os documentos, aproveitando-se de seu estado de confusão. Comey ligou para o diretor do FBI, Robert S. Miller, III, e pediu que instruísse seus agentes a não permitirem que ele fosse retirado do quarto sob nenhuma circunstância. Segundos depois, Gonzales e Card entraram, carregando um envelope. Gonzales foi quem falou. Ele exibiu o envelope e disse ao procurador Ashcroft que estava ali para obter sua aprovação. Então, em uma impressionante demonstração de autoridade e convicção, Ashcroft ergueu-se e, com voz firme, declarou a Gonzales que não assinaria nada. Eu não sou o procurador-geral, disse Ashcroft. Ali está o procurador-geral, apontando para Comey. Os 2 homens ignoraram Comey, viraram-se e saíram do quarto. Segundo Jack Goldsmith, em seu livro The Terror Presidency, W. Norton, 2007, ao vê-lo sair, a senhora Ashcroft chegou a colocar a língua para fora, expressando de forma clara o seu profundo desgosto. Minutos depois, Card ligou para o quarto do procurador-geral no hospital, que estava sendo usado como um tipo de refúgio improvisado para Comey. Ele atendeu a chamada. Card, com raiva, exigiu que Comey fosse imediatamente à Casa Branca, mas, após o comportamento que acabara de presenciar, Comey recusou-se a se reunir com Card sem a presença de uma testemunha. Card respondeu: que comportamento? Nós só fomos lá desejar-lhe melhoras. Imagine se eles tivessem desejado mal. Enfurecido e tremendo, Comey procurou o advogado-geral Ted Olson, seu próprio subordinado no Departamento de Justiça. Por volta das 23 horas daquela noite, depois de se reunir com Olson e outros líderes do Dodge, Comey dirigiu-se à Casa Branca com Olson.
Lá, Comey encontrou Card no West Wing e explicou que o oficial estava apenas cumprindo o que a Constituição exige. Sentindo que nada havia sido resolvido, Comey deixou a Casa Branca. No dia seguinte, o presidente George W. Bush reautorizou o programa de espionagem do governo sobre americanos, ignorando o parecer do próprio Departamento de Justiça, que considerava a espionagem doméstica, sem mandado inconstitucional e criminosa. O relato causa bastante preocupação na audiência do Comitê Judiciário do Senado, onde Comey testemunhou. Quando temos uma situação em que as leis desse país não são respeitadas porque alguém acredita que um objetivo maior existe, estamos, na verdade, negligenciando o que significa uma democracia e Estado de Direito, afirmou o senador Charles E. Schumer. Sob a administração Bush, o Palácio do Governo interferia nos assuntos do Departamento de Justiça, disse Schumer ao Washington Post, e as digitais do vice-presidente estão por toda parte nos esforços para reforçar o programa de espionagem doméstica da NSA. Então aqui há uma passagem muito interessante, não apenas para juristas, mas cidadãos brasileiros, no sentido de entender que, antes de falar em órgão, existe um espírito de Estado dentro do funcionalismo público americano. E quando determinadas fronteiras são rompidas, eles se mobilizam, né, contra as ordens ilegais, inconstitucionais. Veja que nós estamos aqui falando aqui do que seria o equivalente ao nosso Ministério da Justiça, né, o Departamento de Justiça americano, nomeado direto do presidente. E mesmo assim, eles se sentem confortáveis de quando essa fronteira interpretativa elástica, mais existente, é violada, não é? Eles realmente se opõem sem qualquer reserva, não é? Aqui no Brasil, além da nomeação já ser normalmente viciada por puxa-sacos políticos ou pessoas, às vezes, sem conhecimento técnico suficiente para tocar a complexidade do cargo, são realmente paus mandados, né? Que não ousam divergir em nenhuma situação. E isso causa problema, inclusive, ao eleito, ao candidato eleito, que nem sempre tem conhecimento técnico para perceber a besteira que está fazendo. Dando sequência, ainda assim, depois que essa conduta repugnante foi revelada, em maio de 2007, o procurador-geral, já eticamente comprometido, permaneceu no cargo por mais 3 meses, com o total apoio do presidente. Quando o Comitê Judiciário do Senado interrogou Gonzalez e ele prestou depoimento, os senadores afirmaram que ele mentiu sistematicamente ao declarar que não tinha conhecimento de qualquer discordância sobre a legalidade do programa. Bush recorreu ao argumento do segredo de Estado e se recusou a comentar o incidente. O envolvimento de Cheney mal chegou às primeiras páginas dos jornais. Tanto o Congresso quanto a mídia falharam em questionar o papel do presidente, ou se ele havia violado a lei ao autorizar o programa de espionagem sem a aprovação do procurador-geral. A imprensa falou sobre o assunto por um breve momento, mas logo se distraiu com a manchete Paris Hilton vai para a prisão. Mas o fato permanece, o presidente autorizou um programa de vigilância doméstica que os principais assessores jurídicos do Departamento de Justiça haviam declarado ilegal e inconstitucional. Onde está a indignação? Ainda assim, para o presidente George W. Bush, ouvir as conversas telefônicas e ler os e-mails dos cidadãos americanos seria crucial para a segurança nacional e prevenção de futuros ataques terroristas. Talvez, em alguns casos extremos, em que o cidadão americano tenha vínculos comprovados com organizações terroristas. O devido processo legal para a obtenção de um mandado de escuta seria necessário. Por isso, o Congresso criou a FISA, que, embora também seja questionável do ponto de vista constitucional, ao menos estabelece diretrizes e supervisão judicial para o uso de escutas e vigilância eletrônica. O ex-chefe do Tribunal de Vigilância de Inteligência Estrangeira, o juiz Royce C. Lambert, disse que a FISA aprovava 99% dos pedidos e que ele mesmo já havia autorizado mandados a partir de casa às 3 horas da manhã e até aos sábados. Na verdade, no dia dos ataques de 11 de setembro, quando ele estava preso no trânsito, após o sequestro de um jato, ele aprovou mandados pela sua própria linha telefônica. Porém, o processo da FISA, com a sua pequena burocracia, era considerado muito complicado para o governo. Assim, a administração Bush optou por assumir o poder de ordenar escutas sem qualquer evidência ou processo de revisão. E o que é ainda mais grave, o governo não se limita apenas a monitorar suspeitos de terrorismo. Na prática, não há uma definição clara do que constitui um terrorista, e as diretrizes para quem pode ser monitorado são praticamente nulas, inexistentes.
Como resultado, cidadãos inocentes e cumpridores da lei estão tendo secretamente os seus aparelhos de comunicação monitorados, tendo seus direitos civis fundamentais garantidos pela Constituição violados.